Boa tarde, senhores vereadores, boa tarde ao público presente. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Itapebi, do Estado da Bahia, Igor Tarles Santos da Silva, qualificação e endereço completo, vem a presença de Vossa Excelência com fundamento no artigo 90 e seguintes da Lei Orgânica Municipal, oferecer presente denúncia com pedido de cassação do mandato em face do senhor Juarez da Silva Oliveira. Qualificação e endereço completo pelas razões que a seguir expostas. Inicialmente, destaca o denunciante o cumprimento dos requisitos de admissibilidade da presente denúncia, a teor da legislação de regências quais sejam subscritos por eleitor, com a exposição dos fatos e a indicação das provas, devendo ser a mesma recebida e conhecida, conforme se demonstra a seguir. Dos fatos. É de ciência de toda a comunidade de Itapebi e região que o senhor prefeito municipal, desde que assumiu o mandato, apresenta comportamentos pessoais incompatíveis com a vida de um homem público que, de forma harmônica, deveria gerir os destinos do nosso município. Contudo, saltam os olhos da população, conforme as informações colhidas nas páginas oficiais de transparência pública, que o denunciado, na condição de prefeito, nos exercícios financeiros de 2022, 2023 e 2024, omitiu-se ou negligenciou-se na defesa de bens, direitos ou interesses do município, praticando ou aquecendo com a prática com indício de desvio de verbas públicas no que diz respeito ao abastecimento de combustíveis. Sendo fato que o município de Itapebi mantém contato administrativo número 55/2021, firmado junto à empresa Posto Rio da Prata e Comércio de Derivados de Petróleo LTDA, cujo objeto é o fornecimento de combustíveis, óleos lubrificantes e outros para abastecimento e manutenção dos veículos e máquinas da administração pública municipal, o qual sofreu diversos termos aditivos, estando ainda em vigor atualmente. Diante dos documentos ora acostados, observa-se que o objeto contratual referido vem sendo utilizado para, de forma absurda, justificar o gasto do erário com combustíveis, utilizando-se tanto para de veículos inservíveis e o superfaturando com o consumo de combustíveis por veículos, máquinas ou equipamentos. E tal conclusão chega-se da simples análise dos extratos do pagamento do período compreendido entre janeiro de 2022 a janeiro de 2024, relativos a abastecimentos. Informações extraídas do SIGA, Sistema Integrado de Gestão e Auditoria, a partir de dados informados pelo próprio município de Itapebi ao Tribunal de Contas do município da Bahia, restando para a incompatibilidade da quantidade de combustíveis empregada ao período. Considerando a capacidade ou condição dos veículos listados como abastecidos, o que denota aparente desvio de dinheiro público no que tange aos abastecimentos de veículos. Sendo que a prática, ora denunciada, lesa o erário municipal de caráter infração político-administrativa vedado e punido pela lei. Frisa-se ainda que tais fatos foram informados ao Ministério Público da Bahia, por meio de denúncia que gerou inquérito civil. Da análise dos referidos pagamentos, constata-se que, em tentativa de justificar os absurdos atos de desvio de recursos públicos para naturezas diversas e objetivos inconfessos, com a notável farra dos combustíveis, o denunciado, autorizando o pagamento das referidas despesas, utilizou-se de lançamentos de placas e registros de veículos que, embora de propriedade do município, encontram-se há muito tempo em manutenção, inservíveis e ou abandonados em oficinas localizadas na cidade de Eunápolis, conforme fotografias colacionadas e, portanto, sem condição de utilização para qualquer serviço público à população. E ainda superfaturou o consumo de combustíveis de máquinas e equipamentos utilizados pelo município. Veículo placa JQZ 1381, Ducato Van, sendo a sua motorização diesel. Todavia, consta no extrato do TCM que o abastecimento dele, nos meses de janeiro de 2022 e janeiro de 2023, teria sido abastecido com gasolina, mesmo estando abandonado em oficina e inservível, conforme fotografia abaixo, totalizando no período o consumo de 4.311,10 centavos litros, causando prejuízo ao horário no importe financeiro de 30.692,35 centavos. No referido período. Veículo placa NZG 2301. Embora esteja o mesmo, conforme fotografia abaixo, abandonado em oficina inservível,
Todavia, misteriosamente, consta no extrato do TCM abastecimentos nos meses de janeiro de 2022 a janeiro de 2023, como tendo abastecido diesel, totalizando apenas no período o gasto de R$ 16.212,88 de litros, causando prejuízo ao erário importante financeiro no importe de R$ 110.403. Veículo placa RCP 1J03 Fiat Uno. Conta um registro de pagamentos relativos a supostos abastecimentos nesse veículo no período compreendido entre janeiro de 2022 a janeiro de 2023, numa média de 326 litros mês, que de certo não condiz com o porte do veículo, visto que o mesmo para abastecer essa quantidade de combustível teria que rodar um montante de 4.000 km por mês. Máquina trator Agrale, ano de 2013. Embora contém registro nos processos de pagamentos no importe de R$ 202.049,80 relativo a equipamentos relativos a supostos abastecimentos no período compreendido entre janeiro de 2022 a janeiro de 2024, o referido equipamento nunca foi visto em Itapebi, prestando-se em qualquer serviço público, tendo inclusive o secretário de Transporte de Itapebi informando que o referido veículo estava sob responsabilidade da Secretaria de Administração. Moto Pop Honda. Para essa motocicleta, existe registro de pagamentos de combustível no período de 1 de 2022 a 1 de 2024, no importe de R$ 9.745, no período do mês de agosto de 2023, indicativo que ela teria um consumo mensal de 369 litros de combustíveis, o que considerando a ser mesmo um veículo de baixo consumo, com capacidade em tanque para 4,2 litros, necessitaria que a mesma rodasse em média 18.000 km por mês, o que é injustificável no âmbito do município de Itapebi. Roçadeiras. Constata-se que no período observado de janeiro de 2022 a março de 2024, para essas máquinas de pequeno porte com motor, a gasolina em capacidade de 1,2 litros foram autorizados pagamentos no montante de R$ 68.000, correspondente ao total de 9.722 litros de gasolina, o que demonstra claramente que o consumo atribuído às roçadeiras é incompatível com qualquer proporcionalidade na utilização de tais equipamentos. Ainda a respeito, observa-se que foi informado o mesmo como para todas as roçadeiras listadas como justificativa para a despesa de combustível, quando sabe-se que não tem como haver um consumo idêntico de máquinas diversas e que deveria ter atuado em operações diversas. Fatos que vêm a demonstrar a tentativa de justificar o desvio da finalidade reais dos pagamentos lançados com gastos com combustíveis. Assim, no período compreendido entre os exercícios financeiros de janeiro de 2022 a março de 2024, o denunciado autorizou a despesa e efetivamente pagou indevidamente com recursos do erário municipal, o total de R$ 422.085,32. A contratada Posto Rio da Prata Comércio de Derivados de Petróleo LTDA, justificando como consumidores da quantidade absurda de combustível os veículos inservíveis, pois há muito tempo abandonados para manutenção e sem condição de uso. Máquina inexistente no município ou o superfaturamento de consumo de motocicletas, máquinas ou equipamentos. Tudo a indicar o cometimento de infração política administrativa pelo denunciado, em decorrência da autorização das despesas e pagamentos indevidos, pois com claros indícios de desvio da finalidade pública, de forma a merecer a reprimenda prevista na lei. 2. Da individualização da conduta do prefeito denunciado. O prefeito de Itapebi, de forma livre e consciente, assinou os processos de pagamento, autorizando as despesas e transferência de verbas públicas para a titularidade da empresa Posto Rio da Prata Comércio de Derivados, LTDA, com as justificativas de consumo não condizentes com a realidade e, claro, o desvio da finalidade pública e do uso razoável de combustíveis. Assim, a conduta do denunciado representa o descaso com a coisa pública, na medida em que deixou de cumprir o seu dever para priorizar o interesse privado alheio, pois tinha o dever de checar a correção de despesas relativa ao correto e proporcional fornecimento contratual.
Não o fez por dolo específico, vontade livre e consciente de fraudar o erário, conduta que ocorreu reiteradas vezes no período observado e que deve irremediavelmente reprimida. Frisa-se que o ilícito praticado ocorreu em vista de autorização da despesa pelo prefeito Juarez, Peba. Eis que o uso da função pública, no qual deveria zelar pelo patrimônio municipal, valeu-se para atingir as finalidades ilícitas. Reprisamos que todos os processos de pagamentos resultantes em transferências bancárias ao particular pelo município precisam necessariamente do aval e assinatura do prefeito, como único autorizador da despesa. Assim, o mesmo com liberalidade concorreu diretamente para o ilícito, incorrendo com a infração política administrativa. 3. Do direito. A Constituição Federal, em seu artigo 37, caput, dispõe que a administração pública, direta e indireta, deve pautar-se pelos princípios da ilegalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Noutra banda, a lei prevê a penalidade para os gestores que não observam o ditame constitucionais nas esferas cíveis por meio da ação de probidade administrativa e na esfera criminal, com a apuração dos crimes de responsabilidade no caso de utilização indevida ou em proveito, próprio ou alheio de bens, rendas ou serviços públicos. A lei também prevê a punição para a prática de infrações político-administrativas, as quais capituladas no artigo 4º do Decreto-Lei de 2001-67, são aquelas submetidas a julgamentos pela Câmara Municipal e combinação de sanção de natureza política, independente das ocasionais responsabilizações do campo criminal e civil. Segundo o artigo 5º do mesmo Decreto-Lei 201 de 67, o processo de cassação do mandato do prefeito pela Câmara, por infrações definidas no artigo 1º, obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo. Ao seu turno, o artigo 90 da Lei Orgânica de Itapebi estabelece com propriedade a tipificação das infrações políticas administrativas. Vejamos. São infrações políticas administrativas do prefeito sujeitas ao julgamento pela Câmara Municipal e sancionadas com cassação do mandato. Inciso 1. Impedir o funcionamento regular do Legislativo. Inciso 2. Impedir o exame de livros, folhas de pagamentos e demais documentos que devam constar dos arquivos da Prefeitura, bem como a verificação de obras e serviços municipais por comissão de investigação da Câmara ou auditoria. Regularmente instituída. Inciso 3. Desatender, sem motivo justo, as convocações ou os pedidos de informações da Câmara, quando feitos a tempo de forma regular. Inciso 4. Retardar a publicação ou deixar de publicar leis e atos oficiais sujeitos a essa formalidade. Inciso 5. Deixar de apresentar à Câmara, no devido tempo, projeto de lei de diretrizes orçamentárias e a proposta orçamentária anual. Inciso 6. Descumprir o orçamento aprovado para o exercício financeiro. Inciso 7. Praticar contra a expressa disposição de lei, ato de sua competência ou omitir-se na sua prática. 8. Omitir-se ou negligenciar-se na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município sujeito à administração municipal. Sendo claro que, dos fatos apontados e comprovados pela documentação anexa, o prefeito Juarez Peba violou diretamente os incisos 6, 7 e 8 do referido artigo 90 da Lei Orgânica do Município, especificamente quanto aos incisos 6 do artigo 90 da Lei Orgânica do Município. O prefeito denunciado autorizou a transferência de valores em completo desacordo com a previsão orçamentária para despesas relativas a combustíveis. Quando o inciso 7 do artigo 90 da Lei Orgânica, os processos de pagamentos e extratos lançados no SIGA do TCM, que causam a presente denúncia, demonstram que o prefeito denunciado praticou ato de sua competência contra a expressa disposição de lei, ao autorizar pagamentos ilegais e contrários ao interesse público. Na mesma toada, quanto aos o inciso 8 do artigo 90, o denunciado negligenciou bens e interesse do município, moralidade e legalidade administrativa nos gastos públicos, ao realizar pagamentos sob justificativas fraudulentas de quantia vultuosa para gastos imoderados com combustíveis, causando grave prejuízo ao erário municipal. Portanto,
restam presentes todos os requisitos necessários para configurar a prática das infrações políticas administrativas pelo denunciado, na forma descrita e comprovada ao longo desta denúncia, para que, no âmbito do julgamento político que compete exclusivamente à Câmara de Vereadores de Itapebi, seja o mesmo julgado e cassado seu mandato. Do procedimento previsto pela Lei Orgânica para processamento e julgamento da presente denúncia. Seguindo devidamente o caminho jurídico traçado pelo Decreto-Lei 201 de 67, o artigo 91 da Lei Orgânica estabelece a ritualística do procedimento a ser necessariamente adotado por esse Parlamento. Vejamos. O processo de cassação do mandato do prefeito pela Câmara por infrações definidas no artigo anterior obedecerá ao seguinte rito. A denúncia inscrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com a exposição dos fatos e indicação das provas. Se o denunciante for vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e integrar a comissão processante. Se o denunciante for presidente da Câmara, passará a presidência ao substituto legal para os autos do processo e só voltará, se necessário, para completar o quórum do julgamento. Será convocado o suplente do vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a comissão processante. 2. De posse da denúncia, o presidente da Câmara, na primeira sessão ordinária, determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Decidido o recebimento, pelo voto da maioria dos presentes, na mesma sessão terá constituída a comissão processante com 3 vereadores, sorteados dentre os desimpedidos, os quais elegerão, desde logo, o presidente e o relator. 3. Recebendo o processo, o presidente da comissão iniciará os trabalhos dentro de 5 dias, notificando o denunciado com a remessa de cópia da denúncia e dos documentos que instruem, para que no prazo de 10 dias apresente a defesa prévia, por escrito. Indique as provas que pretende produzir e arrole testemunhas, até o máximo de 8. Decorrido o prazo de defesa, a comissão processante emitirá parecer em 5 dias, opinando pelo prosseguimento ou arquivamento da denúncia, a qual, neste caso, será submetida ao plenário. Se a comissão opinar pelo prosseguimento, o presidente designará desde logo o início da instrução e determinará os atos de diligências e que se fizerem necessários para o depoimento do denunciado e inquirição das testemunhas. 4. O denunciado deverá ser intimado de todos os atos do processo pessoalmente ou na pessoa do seu procurador, com antecedência mínima de 24 horas, sendo-lhe permitido assistir a diligências e audiências, bem como formular perguntas às testemunhas e requerer o que for de interesse da defesa. 5. Concluída a instrução, será aberta a vista ao processo ao denunciado para razões finais, no prazo de 5 dias e, após a comissão processante, emitirá parecer final, pela procedência ou improcedência da acusação, e solicitará ao presidente da Câmara a convocação da sessão para julgamento. Na sessão de julgamento, o processo será lido integralmente e, a seguir, os vereadores que o desejarem poderão manifestar-se verbalmente pelo tempo máximo de 10 minutos cada um, e, ao final, o denunciado e o seu procurador terá o prazo máximo de 2 horas para produzir a defesa oral. 6. Concluída a defesa, proceder-se a tantas votações secretas quantas forem as infrações articuladas na denúncia, considera-se definitivamente afastado do cargo o denunciado que for declarado, pelo voto de 2/3, pelo menos, dos membros da Câmara, incurso em qualquer das infrações definidas no artigo 90 desta lei. Concluído o julgamento, o presidente da Câmara pronunciará imediatamente o resultado e fará lavrar a ata que consigne a votação secreta sobre cada infração, e, se houver condenação, expedirá competente decreto legislativo de cassação do mandato do prefeito. 7. O processo o que se refere a este artigo deverá estar concluído dentro de 90 dias contados, da data em que se efetivar a notificação inicial do denunciado. Transcorrido o prazo sem julgamento, o processo será arquivado, sem prejuízo de nova denúncia, ainda que sobre os mesmos fatos. Parágrafo 1º. Caso a comissão processante opine pelo prosseguimento do processo, o prefeito ficará suspenso das suas funções, cessando o afastamento se o processo não for julgado no prazo previsto no inciso 7 deste artigo. Parágrafo 2. Reconhecida a responsabilidade do prefeito pela Câmara Municipal, limitar-se a condenação à perda da função, com inabilitação por 8 anos para o exercício de função pública, sem prejuízo das sanções jurídicas cabíveis. Parágrafo 3º. Aplica-se ao vice-prefeito, no que couber, as normas previstas nesta lei orgânica, da suspensão do denunciado da função de prefeito.
Consoante a disposição do parágrafo 1º no artigo 91 da Lei Orgânica, o opinativo da comissão processante pelo prosseguimento do processo implica da necessária suspensão do denunciado na função de prefeito. É o que se requer das provas. Destaca-se que as provas que se apoiam à presente denúncia encontram-se devidamente colacionadas às mesmas, tais como o processo de pagamentos referentes a gastos com os combustíveis do período compreendido entre janeiro de 2022 a março de 2024, cópias de extratos extraídos do SIGA, TCM Bahia, cópia do contrato administrativo e respectivos termos aditivos, fotografias de veículos de propriedade do município, abandonadas e em condições inservíveis. Pretende ainda provar o alegado por meio do depoimento pessoal deste denunciante e das testemunhas abaixo arroladas. 1. Representante legal da empresa Mecânica Bezerrinha Ltda, com CNPJ 05-304-044-0001-29, sediada na Avenida Luiz Eduardo Magalhães, Moisés Reis, Eunápolis. Representante legal da empresa Porto Seguro Veículos Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o número 34.200.790.0001.70, inscrição estadual 29.009.27.1, com sede na Avenida Antônio Carlos Magalhães, Dina Borges, Eunápolis. Representante legal da empresa Posto Rio da Prata Comércio de Derivados de Petróleo Ltda, com CNPJ sob o número 24.408.926.0001.89, sediado na BR-101, sem número, quilômetro 678, Itagimirim, Bahia, CEP 45.855.000. Por fim, considerando que o Parlamento, no exercício do seu poder julgador para o caso, na busca da verdade real, poderá empreender diligências que se façam necessárias para corroborar as provas apresentadas. Da conclusão, ante o exposto, requer o senhor presidente ademais edis: o recebimento, a autuação e processamento da presente denúncia, com vistas à cassação do mandato do prefeito de Itapebi, por prática de infrações políticos administrativas nos moldes do artigo 90, inciso 6, 7 e 8, e que o processamento do feito seja conforme a ritualística prevista pelo artigo 91, todos da Lei Orgânica Municipal de Itapebi. Que nos termos do parágrafo 1º do artigo 91 da Lei Orgânica, após o opinativo comissão processante, na oportunidade de julgamento pelo prosseguimento do processo, que o plenário da Câmara, pelo quórum de 2/3, decidida pela suspensão do denunciado da função de prefeito. Que o denunciado seja intimado de todos os atos do processo, consoante disposição legal. Contudo, havendo dificuldades de sua intimação pessoal, o seu procurador constituído, que seja adotada a intimação por publicação, bem assim a intimação por hora certa, previsto pelo artigo 226 do CPC, de forma subsidiária. 4. Concluída a instrução processual em sessão específica, promova-se a votação aberta sobre a cada infração e configuradas as infrações político-administrativas. Seja o mandato do denunciado cassado pelo voto de 2/3 dos membros desta Casa de Leis, sendo proclamado imediatamente o resultado, expedindo-se o competente decreto legislativo na cassação do mandato do prefeito denunciado. Requer que cópia do presente procedimento, após deliberação da Casa, seja encaminhada ao Ministério Público Estadual da Bahia, para a ciência e providências que entender pertinentes. Nestes termos, pede deferimento Itapebi, 8 de maio de 2024. Igor Tarles dos Santos da Silva. Lido o expediente, senhor presidente.